segundo a vontade de Deus. Meu convidado é o pastor Luiz Bertoldo, que foi eleito vereador nas últimas eleições municipais aqui na nossa cidade. Estamos falando com o pastor Bertoldo, não é? Fizemos o convite ao pastor para estar aqui no programa. Semana passada esteve aqui o pastor Ezequiel, não é? Homens de Deus que foram eleitos, homens que foram eleitos segundo a vontade de Deus. Era a aspiração do coração, pastor Bertoldo, de toda a igreja do Senhor Jesus na cidade de Ponta Grossa, que pessoas de Deus com princípios, né? Princípios respaldados pela palavra de Deus, homens tementes a Deus, homens com valores de justiça, de equidade, de justiça, de realmente comprometidos com a verdade da palavra de Deus, fossem eleitos. E Deus, vendo este anseio do seu povo, não é? A igreja teve a consciência do seu papel, não é? De exercer realmente a sua função de cidadãos, e então votaram nos amados irmãos, e hoje, graças ao bom Deus, nós temos ali os irmãos que representam o reino, e junto com outras 3 pessoas, não é? Isso. O pastor Bertoldo, o pastor Ezequiel, o Marcelo, que é conhecido como professor Careca, tem o Cenoura e o Aquinel. Que forma ali então uma bancada de pessoas evangélicas, religiosas, praticantes dia a dia da palavra. Se são praticantes dia a dia da palavra, têm noção, né, da responsabilidade que é exercer um cargo público, que é estar ali na elaboração de leis que realmente sejam do interesse coletivo, de uma coletividade, de uma sociedade, não é? Então, pastor, a quem exatamente vocês irão, ou o senhor, não é? Especificamente, irá representar ali, exercendo o papel de vereador? Pastor, como nós havíamos comentado, nós vamos estar representando a população de Ponta Grossa. Mas o principal interesse nosso é olhar para as igrejas. Porque o senhor sabe que as nossas igrejas têm sido perseguidas. Quando eu falo nossas, porque eu me considero, junto com os demais pastores, que às vezes é oportunado por um vizinho que reclama que o som está alto e que na verdade vai ver, não está. É pura implicância, às vezes é perseguição religiosa, porque a pessoa teve uma vida errada e ela tem tido um conserto com Deus, ela não aceita aquela pessoa ter tido aquele conserto com Deus e viver uma vida íntegra. Então, o nosso trabalho vai ser mais para dar sustentação ao trabalho evangélico, o trabalho das igrejas, para que elas possam progredir, para que elas possam crescer, porque o senhor sabe que é de muita importância isso acontecer. Em Ponta Grossa hoje, se não me falha a memória, nós somos uma média de 60 a 70 mil cristãos. E nós podemos ampliar isso se tivermos um trabalho mais concentrado, mais qualificado. E nós vamos ir até essas igrejas, conversar com esses pastores, ajudar eles no que for preciso, enquadrar as igrejas dele como diz a lei, e as leis que forem contra as igrejas, a gente vai colocar parágrafos atenos nela, vamos colocar atenuantes nela para que essas leis possam ser mais brandas. E outra coisa, fazer com que ela não seja de caráter de perseguição, mas sim de orientação. Porque o senhor sabe que tem igreja que o fiscal chega lá e multa. E não é assim, não, está multado porque você fez isso. Não. Ele chegou lá para averiguar, ele chegou lá para conferir. O fulano falou, o Bertana falou, não. Nós, como vereadores, vamos fazer isso. Toda igreja que tiver qualquer problema, nós, pessoalmente, vereadores, vamos lá. E eu sou um que vou lá conferir. E vou chamar o fiscal da prefeitura, que ele tem que me acompanhar, porque é obrigação, ele vai ter que me acompanhar. E chegando lá, a gente vai averiguar. Por quê? Porque não pode ser dessa forma. E é isso que a gente tem que fazer com que isso alcance as pessoas que estão sofrendo. Porque tem pessoas que às vezes chegam até o local onde é a igreja e não pode participar porque a igreja foi fechada por causa de uma lei municipal. Porque o fiscal foi lá, falou que o vizinho reclamou que o som estava alto. Não pode ser assim. Nós vamos averiguar isso. Entendeu? Para que essa pessoa ela possa saber. Então, entender o seguinte, que nós estamos ali para ajudar o povo. E principalmente para defender o direito do povo. Mas não é só daquele que se sente incomodado, porque às vezes se sente incomodado, mas 70, 100 pessoas ao redor precisa daquilo ali. E às vezes pode ser adequado. E nós vamos fazer com que seja adequado para que aquele local ali venha receber as pessoas. Porque quantas pessoas já saíram do submundo das drogas, da prostituição?
Às vezes uma igrejinha pequenininha, como eu conheço várias, com 40, com 50, com 60 lugares. Mas ajuda a população, ajuda a cidade. Recupera esse cidadão, reconstitui lares. Filhos, crianças que eram drogadas, viciadas, são recuperadas para o âmbito. Então, o nosso intuito é esse, o meu intuito é esse, é fortalecer as igrejas para que elas façam esse trabalho, porque foi Deus que colocou essa vocação no coração desses pastores. E é de suma importância, pastor Leonildo, isso. Então, o meu trabalho vai ser esse. Eu vou trabalhar em prol das igrejas. O que precisar, eu vou estar junto. Pode ser a hora que for, eu vou estar ali representando a lei do lado daquele que verdadeiramente segue a palavra de Deus, porque nós vamos ajudar. E vamos adequar ela. Se tiver alguma coisa errada, a gente vai ajudar o pastor. Pastor, isso aqui está errado. A lei diz que tem que ser assim, então vamos ver. Olha, eu acho que essa lei está exorbitando, ela está se excedendo. Então nós vamos colocar um parágrafo, vamos acrescentar alguma coisa, tirando aquilo ali para que aquilo ali não venha prejudicar. Porque o senhor sabe que a principal função da igreja é resgatar almas e recuperar ela para a sociedade. Mas ela precisa de um amparo do município, ela precisa do amparo do Estado. E às vezes as autoridades não fazem isso. Eu vou estar aqui fazendo isso. Na verdade, pastor, eu vejo assim, de acordo com o que a Bíblia nos mostra, a importância da igreja ela é fundamental. Não querendo aqui se ensoberbecer, né, demonstrar uma postura ensoberbecida, altiva ou de exaltação, mas, meu prezado telespectador, a igreja de Cristo ela é fundamental na sociedade, na cidade, para justamente promover o bem, promover a paz, não é? Promover esta obra de libertação. Quantas pessoas estão hoje perdidas nas drogas, não é, pastor? No crack, nos vícios, enfim. E a sociedade, as autoridades públicas não sabem o que fazer. E as igrejas, num trabalho voluntário, um trabalho de voluntariado, entendendo a sua vocação, não é? Veja a palavra de Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 19 e o verso de número 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A igreja do Senhor tem esta vocação, esse chamado aí de Jesus, esta palavra de Jesus, de resgate de vidas, é uma palavra que arde no coração da igreja. A igreja, como sendo seguidores de Jesus, que dão continuidade às obras de Jesus, iniciadas lá cerca de 2000 e alguns anos atrás, ela tem essa vocação e de forma voluntária, apaixonada, não é? Dedicada, aplicada, ela realiza esta obra de resgate de pessoas, Uma ocasião, pastor, eu participei de uma reunião ali na Nova Rússia, entre ali os comerciantes, empresários ali, e eu, como pastor, fui convidado para aquela reunião. E aí se falava, sabe o quê? No índice de roubo que acontecia na região da Nova Rússia. E os ladrões, os infratores, não é? Porque na grande maioria são menores, eram pelo menos naquela ocasião, o levantamento tinha sido que eram menores. E aí alguém entre os empresários que ali estavam questionou assim: quem vai ter a coragem de se envolver com esse tipo de gente para promover um trabalho de recuperação, de restauração? Entende? Sim, então, era uma realidade ali. O comerciante, o empresário estava ali querendo alcançar o seu fim, que é o lucro, não é? Uma visão capitalista, mas ele não estava disposto a lançar mão de um projeto de voluntariado, não é? Um projeto de integração filantrópico, sem fins lucrativos, para possibilitar uma reinserção deste que era dependente de droga à sociedade, a uma vida normal.
E aí, pastor, é neste momento que entra o papel da igreja, que a igreja é desinteressadamente, a sua verdadeira e primordial vocação é justamente promover o bem, resgatar pessoas, desinteressada em lucros, em obter lucros, mas interessada em promover a vontade de Deus, a justiça de Deus, a igualdade, não é? Apregoada na Bíblia entre os homens. Então ela estende a mão e vai em busca destas pessoas. Daí a importância, né, a necessidade da igreja.